Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Arthur e vou estar dando início ao trabalho sobre a escola literária de Barroco. Barroco é um estilo ou uma forma elaborada da arte, que surgiu em meados do século XVI, com as obras que vão desde pinturas a edifícios. Os artistas procuravam passar todos os seus sentimentos, emoções e a sua dramaticidade na arte, fazendo assim com que todas e quaisquer arte da época se tornasse uma riqueza. Contexto histórico. Em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica deu início a um movimento chamado Contra-Reforma. Seu objetivo era combater a expansão protestante e retomar poder por ela exercido anteriormente. A Contra-Reforma instalou o Concílio de Trento e buscou reprimir toda manifestação que contraísse as ordens da Igreja. O Tribunal da Inquisição foi instalado em Portugal para julgar casos de heresia, o que ameaçava cada vez mais a liberdade de expressão. Assim, a Igreja Católica retomou sua autoridade e a divisão do cristianismo foi estabelecida nessa época. O Conselho de Trento autorizou a criação da Companhia de Jesus, que teve um papel importante na divulgação de ideias católicas. Nesse contexto surgiu o Barroco, que acabou se tornando um estilo de vida, que representava bem a extensão de oposição de ideias entre a razão e a fé vivida na época. O movimento se apresentou como uma arte religiosa que tinha a missão de difundir a fé católica. Os vestígios do catolicismo refletiam claramente as produções do período na arquitetura, nas artes plásticas e na literatura. Várias igrejas e capelas foram construídas, estátuas de santos foram esculpidas, monumentos foram erguidos, passagens bíblicas foram pintadas. A arte barroca refletia também a contradição do período histórico, o clima turbulento de repressão e servidade, os contrastes, as oposições e dilemas que fizeram com que o homem ficasse dividido entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Desse modo, os autores barrocos utilizavam do jogo de palavras e das ideias para expressar o sentimento da época. Os dilemas foram expostos na arte através de antíteses, paradoxos e interrogações. Barroco no Brasil. O barroco no Brasil foi muito forte no estado de Minas Gerais, principalmente sob a influência do artista Aleijadinho. Ele se tornou um dos nomes mais conhecidos dentro do movimento, tanto o Brasil quanto os outros países. O movimento chegou no Brasil pelos colonizadores e tinha como intenção a difusão da arte sacra e da catequização dos índios. O Barroco Mineiro teve outro importante nome, que foi o Mestre Ataíde, um dos grandes nomes da pintura barroca no Brasil. Olá, meu nome é Lucas Gabriel. Hoje vim falar sobre Barroco em Portugal. Barroco em Portugal teve início em 1580, ano da morte de Luís Camões, um dos maiores escritores clássicos da língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com a fundação Arcádia Lusitânia e o surgimento de um novo estilo. O Barroco literário em Portugal teve como maior representante o padre Antônio Vieira e suas obras sermões, escritas em estilo conceptista. Lembre-se que barroco ou seiscentismo é a escola literária, posterior ao classicismo e anterior ao arcadismo. Esse estilo floresceu nas artes, arquitetura, pintura, literatura e música europeias a partir do século XVII. Além da literatura, a pintura e escultura, a arquitetura teve grande destaque em Portugal. Merece atenção a arquitetura jesuítica, conhecida como arquitetura chão, estilo chão. De influência clássica, o estilo chão buscou demonstrar a simplicidade e a funcionalidade e a proporcionalidade das formas. Marco inicial. O nome do poema épico Prossopeia de Bento Teixeira, de 1963 a 1696. É considerado o marco inicial do barroco no Brasil em 1601. O que deu origem? O barroco apareceu numa oposição de renascimento que primava pela harmonia e simplicidade. O movimento nasceu em uma época caracterizada pelo dualismo entre teocentrismo e antropocentrismo. Significado da palavra: pérola de formato anômalo e caprichoso. E o significado histórico da palavra: na pintura, escultura, arquitetura e artes decorativas, estilo com elementos do alto renascimento e maneirismo, e ligado à estética contra-reforma. Nascido em Roma,
em 1600, cujas características básicas são o dinamismo do movimento com o triunfo da linha curva, a espessura da escultura e da pintura. Busca a captação das reações emocionais humanas. Características e implicações da doutrina filosófica que põe o homem em evidência. O antropocentrismo é o pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. O termo tem origem grega e sua etimologia, termos antrópicos, que significa humano, e kentro, centro. Logo, o homem no centro. Ao romper com os paradigmas presentes na época, traz à tona um homem cítrico, dotado de racionalidade que lhe possibilita questionar a realidade à sua volta. Característica do antropocentrismo. A centralidade do ser humano trazida pelo antropocentrismo apresenta reflexos em diversas áreas de conhecimento, sendo importante para a literatura, pintura, escultura, música, além da própria filosofia. A principal característica do antropocentrismo é a mudança de perspectiva no que diz respeito a quem é a figura central para a explicação do mundo em que deveria basear as ações humanas. Isso diz respeito ao fato de que, segundo a doutrina, o ser humano possui uma essência que é imutável, natural e central. Oi, eu sou Pedro e agora eu vou falar sobre o teocentrismo. O teocentrismo é a doutrina onde Deus e seus ensinamentos estão no fundamento da sociedade, literalmente, Deus como centro do mundo. O teocentrismo medieval representa a relação entre o divino e os seres humanos medievo, onde haveria a existência de uma única verdade, inspirada em Cristo e nos preceitos da Bíblia. Desde a política, quando se defendia o poder dos reis, vinha de Deus, até o calendário social de festas e feriados, passando pela economia. Segundo o teocentrismo, o ser humano, para se realizar, deve se submeter à vontade divina, mesmo que isso vá contra os seus desejos. História. A ideia aparece na filosofia ocidental e já nos escritos de Platão, baseados nos ensinamentos de Sócrates e de Aristóteles, que afirmavam, por diferentes razões, que a inteligência do homem não pode ser assimilada ao seu corpo, nem entendida como uma realidade física. Wolff deslocou o emprego da palavra pela relação entre corpo e alma, opondo ao dualismo ao monotismo. Descartes foi o primeiro a assimilar claramente o espírito à consciência e distingui-lo do cérebro, que seria o suporte da inteligência, chamou de res cogitans e o corpo de res extensa. A ligação entre mente e corpo, segundo ele, seria feita através de uma glândula pineal, uma pequenina parte do cérebro. Foi Descartes, portanto, quem primeiro formulou o problema do corpo e espírito, de modo como se apresenta modernamente, no chamado dualismo corpo-mente. Passou a designar toda a contraposição de tendências irredutíveis entre si, tal como a oposição aristotélica entre a matéria e a forma, assim como a oposição medieval entre a existência e a essência, e o dualismo kantiano, necessidade e liberdade, fenômeno e número. Já no século XX, Arthur O. Leverjoy examinou historicamente o dualismo e defendeu a essência de dois tipos de realidade, os objetos e as ideias que eles representam, em The Revolt Against Dualism. O título da obra é inadequado, pois Leverjoy argumenta a favor de uma espécie de dualismo ontológico, e não conta como o título sugere. Por volta dos anos 1950, o britânico Garrett Gardner criou a Wicca, religião neopagã baseada no culto bruxo e dualismo, classificando os dois princípios como deusa-mãe e deus conífero. O dualismo é a principal crença na religião Wicca. Dualismo. O dualismo é uma concepção filosófica ou teológica do mundo baseada na presença de dois princípios, ou duas substâncias, ou duas realidades opostas, irredutíveis entre si e incapazes de uma síntese final ou recíproca subordinação. Em filosofia, o dualismo opõe-se a várias formas de monismo, dentre as quais fisicalismo e fenomenismo. A maior catástrofe de Descartes é seu dualismo, a ideia que a realidade se divide em dois tipos de substância, matéria e espírito. Annie Conway também foi uma crítica do dualismo, onde apresentou seus argumentos para o que ela chama de convertibilidade da matéria e do espírito. Assim, entidades materiais se tornariam espirituais e vice-versa, o que contraria o dualismo. Para ela, o dualismo era inconsistente por fazer uma distinção rígida entre a matéria e espírito. Classicismo. Na arte, o classicismo se refere ao mundo antigo, ou seja, ao valor da antiguidade clássica como padrão da excelência e consciência estética.
A arte clássica busca pureza formal, o equilíbrio e rigor, ou, de acordo com a nomenclatura proposta por Friedrich Nietzsche, pretende mais Apolo do que Baco. Alguns historiadores da arte, incluindo Giulio Carlo Argent, acreditam que a história da arte existem duas forças poderosas competindo, constantemente e opostas. Uma é o espírito clássico e a outra é o e o outro é o romântico. Três manifestações clássicas do modernismo europeu são o Renascimento, Humanismo e Neoclassicismo. Devido ao seu contexto histórico, a arte clássica é impulsionada por uma grande exploração de vida e na confiança dos humanos. Portanto, nessas expressões artísticas tem visão centrada no ser humano, que irá evidenciar a beleza do corpo humano em pinturas e esculturas. Barroco. Considerado como estilo correspondente ao absolutismo e à Contra-Reforma, distingue-se pelo esplendor exuberante. De certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos os movimentos compartilharam de um profundo interesse entre a arte da Antiguidade Clássica, embora interpretada diferentemente. Houve uma grande variedade de abordagens que foram englobadas sob a denominação genérica da arte barroca, de certas escolas mais próximas do classicismo renascentista e outras mais afastadas dele, o que tem gerado muita polêmica e pouco consenso na conceituação e caracterização do estilo. Luís de Gôngora. Luís de Gôngora nasceu no dia 11 de julho de 1561, em uma família rica. Seu pai atuou como juiz e sua mãe era uma distinta senhora da aristocracia espanhola. Ele teve uma infância muito tradicional, brincando com outras crianças normais e se divertindo. O que destacou nele mesmo, assim, foi o talento que ele tinha para escrever poesias, tanto que isso causou um grande interesse no historiador e humanista Ambrosio de Moraes. Aos seus 14 anos, seu tio Francisco levou ele a uma igreja e lá ele começou a receber ordens menores com o objetivo de estabilizar a sua economia. Mas Luiz, ele não queria e não tinha nenhuma vocação ou interesse na vida religiosa. Após anos e anos, ele se matriculou e estudou numa universidade que se chamava Salamanca, onde ele estudou canones, direito e direito canônico. Assim, voltando a ser presente o seu talento para a poesia. Porém, para seu tio, ele continuou a seguir a sua formação sacerdotal. Isso. E lá ele foi estacionado várias vezes por ser um ancinho, recebendo os hábitos apenas aos 50 anos. Durante toda a sua preparação para sacerdote, ele acabou se dedicando a escrever poesias em estilo satírico, além de na época assistir várias pessoas que eram consideradas ter feito várias coisas que eram consideradas atos profanos. Ele acabou viajando para vários países em 1589 como racionador da Catedral de Córdoba. Desculpa. Ele aproveitou várias oportunidades, escreveu diversos poemas. Luís era um crítico constante a alguns poetas da sua época. Os estudiosos dizem que as obras têm leituras difíceis porque ele usou de uma maneira incomum ou exagerada ou hipérbole, que era acabando falando as coisas exageradas demais. Foi um dos recursos que deu a grandeza à escrita dele, assim sempre surpreendendo os leitores ou o público que ao menos via os seus livros, sem ler ele completo. Esses manuscritos eram possível observar muita escuridão e aspectos sombrios. Infelizmente, em 1627, especificamente no dia 23 de maio, ele veio a falecer. Algumas obras de Luís Gongora eram Soledades, 1613, Fábula de Polifemo e Galateia, em 1627,
entre outros. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo nasceu em Madrid no dia 14 de setembro de 1580. Ele passou uma grande parte da sua infância na corte espanhola. Seus pais eram funcionários do rei. Quevedo ainda era um adolescente quando seus pais morreram. Desde então, começou a se dedicar muito à leitura e aos estudos. No ano de 1596, ele estudou na Universidade de Alcalá de Henares, perto de Madrid, tendo uma formação bem ampla, estudando filosofia, línguas clássicas e teologia. Uma das principais características de suas obras como escritor era a ênfase na satírica, que foi marcada pela forte sagacidade. No reinado de Felipe IV, Quevedo voltou a viver na corte espanhola. Nesse momento da vida dele, ele teve uma vida bem errante, fumava, bebia muito, frequentava bordéis constantemente. Em 1632, ele acabou sendo nomeado secretário particular do rei Felipe. Infelizmente, ele veio a falecer na cidade de Villanueva de los Infantes, na Espanha, aos seus 64 anos de idade, no dia 8 de outubro de 1645. Algumas de suas obras eram Sonhos e Discursos, de 1927, O Gatuno, 1626, A Província de Deus, em 1612, entre outros. O cultismo e o conceptismo são dois estilos literários que foram muito explorados no período do Barroco. Enquanto o primeiro valorizava a forma textual, o segundo valorizava o conteúdo. Quevedismo. O conceptismo significa jogo de ideias, também é chamado de quevedismo, pois ele foi inspirado na poesia do poeta espanhol Francisco Quevedo. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos é notória, a qual eles produziam através de apresentações de diversas ideias. Ele foi ele foi definido pelo uso de pensamentos lógicos com argumentos racionais, um conteúdo textual sendo sempre valorizado. Os seus principais objetivos dos escritores do conceptismo era desconvencer o leitor e instruí-lo a diversos argumentos. A Reforma Protestante. O padre alemão Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e faleceu em 1546, denunciou a venda do perdão como uma prática corrupta da Igreja Católica. Lutero defendia que a salvação só seria conseguida por meio de uma vida marcada pela religiosidade, se arrependendo dos seus pecados e pela fé em Deus. Ao entender que não precisavam pagar com doações e penitências pela absolvição, muitos fiéis abandonaram a igreja para seguir o luteranismo. João Calvino, que nasceu em 1509 e faleceu em 1564, defendia a ideia de que o lucro recebido pelo trabalho é uma dádiva divina, o que aumentou a demanda de fiéis. A Contra-Reforma Católica. No Concílio do Trento, que durou entre 1545 até 1563, a Igreja definiu ações para combater a Reforma Protestante. Algumas medidas importantes: o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, a criação de índice dos livros proibidos, a fundação da Companhia de Jesus. Assim, a influência religiosa foi marcada na formação dos autores barrocos. Porém, em oposição à religiosidade, havia também um forte apelo pelos prazeres sensoriais, um desejo de se entregar ao mundo. Portanto, essa época ficou marcada pela oposição e pelo conflito. Agora darei seguimento falando sobre o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, de todos do movimento barroco, ele é o que possui maior representatividade. Antônio Vieira é um religioso, um escritor e um dos maiores oradores portugueses, sendo ele o escritor com mais de 200 sermões, e é através deles que ele expressa e transmite seus conhecimentos, tanto sociais, políticos e religiosos.